Por favor, a todos vocês, sejam bem-vindos, você na sua casa também, onde que eu vejo aqui? Você na sua casa também, online, é um prazer saber que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo, que essa noite o Senhor possa falar com você de uma forma toda especial, no nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, no livro de João, Atos, irmãos, Atos, João, perdão. Crianças, por favor, as crianças é para sair? Já mandaram? As crianças, não é hoje, é para sair, é para falar. As crianças, por favor, irmãos, desculpa. As crianças, por gentileza, os professores já estão esperando vocês, por gentileza. Todas as crianças indo para suas salas de aula. Glória a Deus. Irmãos, só um minutinho aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não posso tirar minha marcação daqui. Evangelho de São João, capítulo 2. Por gentileza. Evangelho de São João, capítulo 2, verso 1. Todas as nossas crianças indo para a sala de aula. Que bonito ver o pastor alegre com a igreja. O pastor está sempre alegre. Mas hoje é um dia especial. Aniversário dele. E você há de imaginar o quanto ele está um pouco cansado. Mas nós estamos aqui para levantar o braço dele se ele precisar. Ok, irmãos? Se ele precisar que a gente filtre muita coisa por ele, nós estamos aqui. Nós somos uma igreja forte, nós somos uma igreja compromissada, nós somos uma igreja aliançada, nós estamos juntos para o que der e vier. Se der certo, todo mundo ganhou. Se deu errado, todo mundo perde. Mas nós estamos diante de um Deus que não entra em uma guerra para perder. Nós estamos guerreando e vencendo pelo poder da palavra. E a palavra diz assim, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então, irmãos, pode estar doendo a barriga, pode ter enxaqueca, pode ter um mal-estar, isso tudo é natural, isso é coisa de humano. Mas o agir e o sobrenatural é do céu na nossa vida, amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 2, vamos ler aqui esse lindo milagre. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra de tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe: todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, e o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso de Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus, amado da nossa alma, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Salvador, o nosso libertador. Nesta noite nós estamos aqui e nós chamamos esse culto de o culto do milagre. Como nós chamamos às 6:30 da manhã e às 5:30 e agora à noite. Senhor, ninguém pode impedir o teu agir. Ajude a nossa fé.
amplia a nossa visão, destapa os nossos ouvidos, e não deixe que a palavra, Senhor, se perca, mas que ela caia em boa terra, e nós possamos produzir aquilo que fomos chamados para produzir. Nós te adoramos e te pedimos, fique conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Todos digam amém, irmãos. Por favor, queiram sentar-se. Irmãos, com todo amor e respeito que nós temos a você online, você que está aqui no presencial, e a Deus que é o Senhor da nossa vida, o nosso libertador. Tem tantas coisas que nós trazemos na nossa mente, no nosso coração, que às vezes a gente gostaria de sentar em uma mesa, com uma boa garrafa de café, e compartilhar as experiências que a gente tem tido. E não são poucas, são muitas. E hoje eu quero, como mãe de vocês, mãe espiritual de vocês, mãe espiritual, eu quero trocar algo com vocês. Que você acredite em você. Que você acredite na palavra que você tem recebido semanalmente. Tantos os que sobem no altar para tocar, para cantar, para interpretar. Hoje essa menina, você está linda demais da conta. Está a mãe mais linda do mundo, não está mesmo? Eu estou apaixonada por ela desde a hora que eu a vi. Ela vai ser a mãe da Ana, irmão. Você acredita nisso? A Thaís e cadê o seu esposo? Ele está aqui? Onde está o Maurício? Maurício estão aqui. Ela já deu testemunho dela, mas eu vou falar um negócio. Ela tinha tudo para não ser quem ela está sendo hoje. Ela era a improvável, não é mesmo? Você não era para ter um bebê. Ela não ia ter bebê. Ela tinha um problema seríssimo, e o Senhor mudou a história dela, e abençoou o casamento deles, e o Maurício é todo feliz e orgulhoso, porque ele disse, olha, Deus me usou para concluir um milagre, olha que bonito isso, então está aqui o milagre, amém irmãos, glória a Deus, e eles vão ser pais de uma menininha que vai se chamar Ana, e o Maurício fica falando que ela vai ser loira, de olho azul, não sei não, eu só sei que ele que está pedindo isso, né irmãos, eu não sei, mas olha, se vir aqui ou ali, vai ser lindo demais, não vai? Eu sou muito apaixonada por eles, Deus abençoe. E eu tenho tanta coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos. E hoje, essa noite do milagre, você veio em busca de um milagre, você veio para confirmar a bênção. Olha o testemunho dessa mãe, desse pai, contando dessa criança. Às vezes nos foge, né, irmãos, do raciocínio, a gente chegar diante de um especialista e ele olhar para a gente e dizer assim, olha, há um tumor aí, há uma malignidade, e nós vamos entrar com químio, e nós vamos fazer 30 sessões, e esse pai, essa mãe se submete, irmãos, o coração da gente, ele sai fora do peito. Ele sai porque nós somos natureza, nós somos humanos, e a nossa mente, irmãos, se não passar por transformação, se não passar por renovo, a gente não consegue acreditar no sobrenatural. Por isso que nós estamos reunidos, como pai, mãe, irmãos, amigos, por isso que todas as semanas nós nos reunimos. Por exemplo, eu sempre digo que ovelha não anda sozinha. Ovelha, ela anda em bandinho, e sempre que você vê um grupinho de ovelhas, elas estão se alimentando. É por isso que nós temos necessidade de estarmos sempre juntos, sentados aos pés do Senhor. Lembra quando Jesus visitou a aldeia em Betânia, na casa de Lázaro, seu amigo, ele tinha as irmãs Marta e Maria, ali tem a lição das irmãs, mas lembra Maria não aguentou, ela deixou os afazeres lá com Marta e foi atraída para aquilo que ela buscava. Ela tinha sede, ela tinha necessidade de ouvir a palavra. Ela disse, Jesus está na minha casa, Ele está aqui com os seus discípulos, e diz a Bíblia assim, que ela chega perto aonde eles estão, Celso e Yara, e ela senta aos seus pés, para ouvir. Gente, quando nós ouvimos a palavra,
A nossa situação, ela pode até continuar a mesma. O quadro, ele pode até continuar o mesmo, mas a forma que nós vamos enfrentar aquela situação é diferente, porque nós estamos debaixo de uma unção poderosa, que é o poder da palavra. Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu sempre digo e vou dizer novamente: o que você quer? Você quer uma doce mentira ou uma dura verdade? Às vezes, uma dura verdade, ela nos confronta, ela nos põe no nosso devido lugar. A gente se sente injustiçado, não é justo falar dessa forma comigo. Mas quando nós ouvimos a verdade tem poder de ação. A verdade, ela tem poder de vida, irmãos. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus, ele é o verbo vivo. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra. E quando a palavra está em nós, ela está em movimento. E quando ela está em movimento, mesmo que o meu quadro ainda seja desfavorável, eu já não sou mais a mesma pessoa. A minha mente, o meu coração está conectado com o céu. Aí o sobrenatural acontece. Quando você vai ver, você fala assim: olha, eu preocupado com as coisas aqui, e eu já enfrentei outras coisas. E por que eu estou contando isso? O pastor tem mostrado nas últimas semanas o que nós temos vivido no congresso. Nós temos uma grande equipe aqui da igreja que nos ajuda, que é música, é cantor, que é dança, que é libras, que é pessoas que nos assessoram. Irmãos, nós íamos fazer um culto de mulheres para 8.000 mulheres. Pensávamos em ser 8.000. Nós estamos passando da casa de 17.000 mulheres. Milagrosamente. E até hoje, a irmã Catherine me mandou um áudio que eu fiquei pensando. Às vezes você vai em uma palestra, e o palestrante, ele é formado, ele é instruído, ele sabe o que ele está falando. E você está falando ali, o palestrante está falando, as pessoas olham aquilo, a pessoa é boa no que ela está fazendo, mas a pessoa não acha interessante, ela levanta e vai embora. E quando você me mandou o áudio, eu fiquei pensando e chorei até. E disse: é verdade. O que é que tem nos atraído, irmãos? O que é que tem nos atraído para essa casa de oração? Semana após semana, cultos após cultos. A gente vem aos domingos, a gente vem 3 cultos aos domingos. A gente vem os cultos de semana, a gente está no online, nós estamos ali aos redores, nós estamos apacentando, estamos cuidando. O que faz com que a gente sente no banco, nesse banco, o que faz a gente ouvir as propostas de um líder? O que é que tem persuadido o nosso coração, dizendo: nós estamos comprando casas? Eu fico andando nas cidades e eu falo: será que essas igrejas estão comprando casa? Será que essas igrejas estão comprando casa? E irmãos, mas eu não falo isso hoje. Eu falo isso desde quando eu tinha 20 anos. Nós morávamos em Ipeúna. Eu vou contar isso para você. Nós éramos casados de novo. Nós morávamos em Ipeúna e toda segunda-feira, depois as meninas já tinham nascido, toda segunda-feira nós tínhamos a bênção de vir até Santa Gertrudes jantar na casa dos meus pais. Eu vinha jantar com eles. E quando a gente vinha, você entrava assim na cidade, eu me lembro bem que na esquina de um supermercado, numa praça, tinha uma igrejinha da Assembleia de Deus. Ela era bem pequenininha, ela era bem bonita. E eu disse assim para o pastor: olha, se a gente tivesse pensado numa igreja assim, pequenininha, teria sido mais fácil. A gente já tinha comprado terreno, já estava construindo, mas estava construindo com muita dificuldade. Quando você tem pouca idade, falta experiência de vida para a gente. Então a gente precisa ter perto da gente pessoas que falem com a gente. Mas pessoas que falem, e desde que a gente tenha disposição em querer ouvir. Não é verdade? Porque sempre tem alguém mais experiente para nos instruir. Mas o segredo não está só na instrução. O segredo está na obediência do ouvir.
Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que atraiu Maria aos pés de Jesus? Foi a sede que ela tinha. O que tem nos atraído para essa casa de oração? É a sede que nós temos. Será que é porque aqui tudo é bom? Não, irmãos, nós somos pessoas comuns, mas sobre nós há uma unção que vem do céu sobre a nossa vida. E eu me lembro que muito jovem, eu dizia para o pastor assim, se nós tivéssemos construído uma igreja menorzinha, já estaria pronta. Olha que pena, olha como eu pensava, e olha como eu via. E você não vai ficar decepcionado? E não faz tempo que eu deixei de pensar isso. Porque enquanto a gente não põe a mão no arado, enquanto a gente não se submete a buscar um renovo de mente, a gente sempre vai achar que fazer menos é o melhor. Só que o Senhor, Ele não te chamou para o menos. Ele te chamou para a excelência daquilo que Ele tem preparado para a sua casa. E eu estou aqui nesta noite, em nome de Jesus, para declarar isso no presencial e no online. Acredita em Deus sim, mas acredita em você também. Você tem um potencial, o Senhor te dá visão ampliada, o Senhor Ele te dá aquilo que está escrito no livro do profeta Isaías: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como que águias. Irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele quer nos dar asas de águia, para a gente viver uma vida ampliada, mas para viver a ampliação, nós temos que passar por renovo. E esse renovo, ele não acontece do dia para a noite. A gente tem que caminhar, trilhar, dia após dia, milagre sobre milagre. Nesse texto que nós lemos, e eu vou concluir, e um pastor um dia disse assim para mim: Lourdes, um dia você vai entender. Ok. E até hoje, quando eu passo lá, a igrejinha, ela está da mesma forma, com a mesma tinta. Com a mesma tinta. Então o problema não era eles fizeram aquilo que eles acreditaram, mas não é o que Deus tinha para nós. E você também, você está no culto do milagre. Vamos ver o que o Senhor vai falar com você. Você é chefe de família, você é mulher, você tem sonho, você tem objetivos. E se não tem, se porventura está se sentindo caído, se porventura está se sentindo abatido, nesta noite o Senhor, Ele nos toma pela nossa mão direita, e Ele nos levanta, e Ele nos anima. Do mesmo jeito que um dia o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando morre Moisés, um grande líder, um homem que o Senhor podia contar com ele, ele morre. Precisava levantar-se alguém, e o Senhor diz: Josué, venha. Josué, venha. E quando o Senhor fala com Josué no capítulo 1, o Senhor diz assim: eu quero que você seja forte, eu quero que você seja corajoso, e que você guarde o seu coração, e que você medite no livro desta lei, que você medite dia e noite. Irmãos, nós não podemos querer ser forte e corajoso seguindo pessoas que não têm princípios. Nós temos que ser fortes e corajosos, porque nós somos o povo de Deus, nós somos um povo eleito, nós somos nação separada, nós temos o sacerdócio na nossa vida, e nós vamos escrever uma nova história. Então eu te convido, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja chorando, mesmo que não esteja entendendo, não faz mal, não pense que é só você que passa por isso, todos nós passamos. E nesta noite o Senhor está te dizendo: para de brincar com aquilo que eu tenho colocado diante de ti. Eu coloco diante de ti brasas vivas do meu espírito. Eu estou guardando a sua mente, eu guardo a sua entrada, eu guardo a sua saída. Mas se você abrir a sua boca para blasfemar, para contender, para questionar, eu tiro a minha mão e Satanás toma conta.
pronta, mas a igreja está reunida nesta noite, ambiente de milagres. Aqui Satanás, ele não vai triunfar sobre a minha vida e sobre a sua. Nós estamos guardados, protegidos pelo sangue de Jesus. No umbral da nossa porta tem a marca do sangue de Jesus. Oh, rabalabachorabalaxei. Da glória, irmãos. Não brinque. Brinque comigo. Brinque com quem quiser. Não brinque com o poder da palavra que está sobre a tua casa. Não brinque. Não brinque. No grego, a palavra avenida quer dizer que é uma avenida, cabe 2 carroças em cima. Quando nós blasfemamos, quando nós falamos mal daquilo que Deus está dizendo que é bom, nós estamos dando legalidade para o reino das trevas. E o reino das trevas é Satanás. Evangelho de João 10:10. Jesus fala que Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. E as pessoas pensam assim: mas eu não vejo Satanás, eu não vejo a destruição dele, eu não vejo. Irmãos, ele é o pai da mentira, ele é dissimulado, ele é desgramado, ele é ardiloso, ele trabalha contra a igreja de Deus. O Senhor está dizendo, o Senhor revelou-se a um plano bendito de salvação. E Satanás fica procurando aquele que está caído para dizer: e você vai acreditar num Deus que tem poder? E você vai acreditar num Deus que tem poder? Por isso que nós somos igreja, nós somos igrejas, nós somos brasas vivas. Nós estamos nos reunindo semanalmente para recebermos poder. E o poder que está em nós não vamos guardar dentro de 4 paredes. Nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos dizer: grandes coisas Deus tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Em Caná da Galileia estava tendo uma festa muito linda de casamento. Aí você conhece, você já deve ter ouvido dezenas de vezes que no casamento tinha pessoas ilustres. Maria, mãe de Jesus, estava lá. E tinha Jesus e os seus discípulos também. Mas de repente Maria percebe que há um burburinho, que acabou o vinho. Vinho, sinal de alegria. Acabou o vinho, meu Deus. Se acabar o vinho vai ficar feio para os noivos, vai ficar feio para a festa. Nós investimos para vir nessa festa, e se acabar vai ficar feio. Maria discretamente vai se aproximando de Jesus e diz: você viu? Acabou o vinho deles, as taças estão vazias. Jesus olha e diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E ela ouve isso e sai. Quando ela passa perto dos serviçais, irmãos, milagrosamente eu consigo visualizar isso. Ela passa perto dos serviçais e ela diz assim: vocês façam tudo que ele vos disser. Quando Maria diz aos serviçais: vocês façam tudo o que ele vos disser, Maria sabia quem era Jesus. Eu e você também já sabemos quem é Jesus na nossa vida. Amigo pronto, socorro presente na hora da angústia. É verdade, não é verdade? Porque, irmãos, uma coisa é você ter amigo para sair, tomar comer uma coisa bonita, eu ia falar o quê? Tomar uma água, uma coisa, tomar um negócio. Deu duplo sentido? Não deu, né? Você que está caçando coisa aqui na minha boca aqui. Chama um amigo para trocar uma ideia, para ir para um shopping, sair para almoçar, para jantar. Uma coisa é ter esse amigo. Mas geralmente quando bate mesmo a coisa, você está sozinho. E quando você está sozinho, meu camarada, quando você tem que repreender o poder de um valente na mente, e quando você tem que se posicionar pela palavra, você não pode ser um crente normal. Você tem que ser um crente labareda de fogo mesmo. Você tem que ser um crente e falar assim: ó, aqui, acusação do inferno, para fora, para trás. Ó, para trás, fora. Entende o que eu quero dizer?
Aí, né, Maria fala para eles: vocês façam tudo o que ele vos disser, porque ela sabia quem ele era. Ainda não era chegada a hora dele, ele ainda não tinha se manifestado, ele não tinha dado início dos sinais, das maravilhas, mas não demorou nada. Jesus vai lá e fala assim para os discípulos: pegue aquelas talhas, que estão vazias, que o vinho acabou, enche de água. Aí você sabe. Eles encheram todas de água. Ele diz assim: agora vocês pegam uma taça dessa água e leva para o mestre de cerimônia. Levaram. Aí quando eles levam, o mestre de cerimônia olha e toma aquela água, que não era mais água, que era vinho. Era vinho. Aí eu pergunto para você: você consegue acreditar nisso? Você acredita que aquelas talhas que estavam ali, elas foram esvaziadas e agora foram cheias de água, e foi alguém lá e pegou uma taça e levou para o mestre de cerimônia, e quando ele vai experimentar, não é mais água e é vinho? Você acredita nisso? Sabe por que você acredita? Porque a você foi dado o mistério, a bênção de poder crer. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que eu não vejo. Mesmo que eu não tenha visto o vinho, mas eu creio que quando a água veio, ela já foi transformada na mão de quem precisava. Irmãos, se nós acreditarmos em transformação, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Nós vamos andar pelas ruas, nós vamos visitar os nossos amigos, nossos familiares, e se precisar nós vamos falar alguma coisa. Se não, eles vão olhar para nós e vão dizer: eu quero o que esse povo tem. E o que esse povo tem? Alegria de viver. Você pode não ter ainda sua casa própria, você não pode ser que você ainda não tenha o carro que você gostaria, de repente você ainda não ganha o salário que você gostaria. Tudo isso são coisas nossas, isso tudo é as demais coisas. Quando o Senhor diz assim: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. As demais coisas é certo que elas virão, mas antes das demais nós temos que fazer uma aliança com o Senhor. Nós temos que dizer: nós cremos que tu és poderoso para fazer milagres. Quando Jesus faz isso, eu pergunto para você: quantos de vocês o Senhor tem pedido coisa e que você pensa não fazer sentido? Olha o que Deus está pedindo para mim ir lá visitar fulano e dar uma oferta para ele. Acho que isso é coisa de Deus? É sim, irmãos. Eu tenho uma bênção na minha vida, que eu sou muito apaixonada por criança. Eu gosto muito de criança, mas não é de pegar no colo e ficar, não é isso. Por exemplo, eu estava sentada aqui, a filhinha a irmã do Luizinho, como chama a sua irmãzinha? A Laura. A Laura passou aqui, ela falou assim: pastora, você diz para o pastor que eu desejei um feliz aniversário para ele? Olha isso. Ou seja, pai Luiz, ela não tinha como vir aqui e dizer: pastor, feliz aniversário. Mas ela foi ali e diz para ele que eu desejo um feliz aniversário. Eu acho criança fenomenal. Quando eu ouço alguma coisa sobre pedofilia, eu fico doente. Eu fico arrasada, eu fico destruída. E aí a gente pensa assim: mas isso não é coisa de falar na igreja? É sim, irmãos. A gente tem que santificar a vida da gente. Homens e mulheres que estão aqui, pedofilia é pecado. Uma criança não merece passar por isso. Ninguém merece, mas mesmo uma criança não merece. E eu oro a Deus, irmãos, que não caia na minha mão e nem na sua, pessoas desse tipo. Mas que eu prego. Então, já que eu não tenho bondade para cuidar de uma situação, eu oro: tira esse sentimento, tira esse espírito maligno, essa maldição de dentro da mente desse homem, dessa mulher, desse moço, e que as nossas crianças sejam guardadas, sejam blindadas em nome de Jesus, porque a igreja está gerando uma geração de criança de um futuro promissor. Os nossos filhos,
filhos, os nossos netos vão dar testemunho dos livramentos, da cura, da bênção que o Senhor tem feito para eles. E se porventura tiver alguém aqui sofrendo disso, procure ajuda e libertação em nome de Jesus. Isso é muito sério. É como adultério, irmãos. As pessoas pensam assim: adultério, eu não sou o primeiro e não sou o último. Mas nós estamos falando de você. Nós estamos falando de nós. Nós não estamos falando de pessoas comuns. Eu estou falando de pessoas que estão ouvindo, que estão aos pés do Senhor, que estão ouvindo falar sobre milagres. É chegada a hora, irmãos. É isso que Jesus diz. É chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Fuja da aparência do mal. Se percebeu que tem algo ali te atraindo, fuja. Não fica rodeando, subestimando. Porque a carne é maldita, irmãos. A carne é malvada. Não brinca, não subestime os ardis do maligno. Não brinque. Nós tínhamos um amigo, hoje não vejo mais, mas ele dizia que em questão de pecado, urubu vira frango. Quantas pessoas belíssimas, casais lindos que você conhece, e acontece uma fatalidade do adultério, e você fala: mas como assim? Fulano deixou aquela mulher bonita, deixou aquele homem bonito para se envolver com urubu virando frango. Muda a ótica das coisas. E nós estamos em ambiente de milagres. Nós temos que ter humildade, a nobreza de pedir ajuda. Está faltando alguma coisa? Peça ajuda. Está precisando de socorro? Peça ajuda. Está precisando de tratamento? Peça ajuda. Não é feio pedir ajuda. Aí você sabe, quando o mestre de cerimônia prova, e ele vai falar com o noivo, ele diz: como você oferece o melhor vinho agora que o pessoal já bebeu todo o inferior, você vem com o melhor. O Senhor está querendo dizer para mim e para você, nessa noite: se você aguentar, se você se posicionar para ouvir a palavra, para obedecer a palavra, você percebe que a obediência daqueles homens em ir lá e encher as talhas, você percebe que a obediência daqueles homens irem levar, nem tudo que o Senhor pede para a gente faz sentido. Mas não vai para aquilo que é sentido, não vai para aquilo que é matemático. 2 e 2 é 4. O agir de Deus ninguém explica. O agir de Deus não explica. Como pode um casal de pais online ouvindo a palavra, e um menininho fazendo tratamento, e hoje vem testemunhar com data dizendo: a médica avaliou, fez novos exames e não deu nada. Sabe o que é isso, irmãos? É favor de Deus, é mão de Deus estendida, é mão de Deus em nosso favor. É a igreja orando, é a igreja acreditando, é a igreja provocando milagres. Nós não estamos jogando a palavra no vento, nós estamos jogando a palavra como semente no coração. No livro de Romanos, capítulo 12, coloca para mim, por favor. Eu estava aqui marcando, mas eu acho que eu perdi. Romanos 12, 2, fala sobre o poder da renovação de mente. Sabe, irmãos, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, olha isso, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe, Israel, que não é com uma natureza caída que a gente vai experimentar o sobrenatural. É com uma nova natureza, é com posições novas, é com atitudes novas. Para de dentro da sua casa, vocês jamais fariam isso, mas pessoas que dizem assim: olha, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Meus bisavós viveram isso, os meus avós foram assim, eles nunca tiveram nada. Quando eles tinham tudo para ser tudo, não deu nada. Eu não estou falando com o seu biso, eu não estou falando com a sua bisa, eu estou falando com você.
Renove a sua mente. Quando uma mente é tocada, quando uma mente é renovada, essa pessoa começa a abandonar o adultério, ela começa a abandonar a pornografia, ela começa a abandonar a pedofilia, ela começa a abandonar palavras torpes, ela deixa maus comportamentos e ela começa a deixar de falar dos outros. Eu falo muito isso com o pastor. Vamos vigiar sempre a nossa mente, vamos vigiar a nossa boca, porque aquilo que a gente disser é o que vai ser. As nossas palavras, elas têm poder, mas hoje é uma noite de milagres, e o Senhor está dizendo: eu quero que vocês experimentem do renovo que eu tenho para vocês, eu quero que vocês experimentem do poder de transformação que eu tenho para você. Antes eu era assim, lembra aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Vocês são jovens, vocês não sabem. Não sabe, é? Sabe o repertório inteiro. É que não vai falar nunca que sabe. Mudança de hábito. É fácil? Não é. É disposição. É confronto. Eu quero mudar. Eu vi alguém viver isso, eu não vou, minha história não vai se repetir. Pastor, eu estou achando que a história lá da minha casa está querendo se repetir em mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo este mundo, mas andam segundo o decreto do Senhor. Renovação. Experimente. As pessoas naquele casamento tiveram um privilégio de ficar com o melhor vinho, porque pelo que a gente viu ali, o mestre disse assim: o final está sendo melhor. O final na nossa vida vai ser melhor do que o começo. Você quer experimentar coisas novas de Deus? Irmãos, eu comecei o culto dizendo assim: acredite em você. Eu tenho que agradecer muito a Deus, irmãos, e agradecer ao meu marido e às minhas filhas, porque eu dei muito trabalho. Eu dei muito trabalho em não assumir a minha identidade em Cristo. Sempre estive à igreja, no meio da igreja. Sempre amei a igreja, sempre estive junto. Mas o Senhor não quer que a gente seja mais um no meio da multidão. Ele quer se revelar a nós. Ele quer que nós experimentemos qual é a boa, qual é a perfeita e soberana vontade dEle para a nossa vida. Hoje é o aniversário do pastor. Quando em 2020 o pastor passou pela prova, hoje eu vejo a Marcela e a Bruna dizer assim: se o pai tivesse ido dessa para o céu, onde nós estaríamos? E elas dizem assim: estaríamos no mesmo lugar, adorando. Lá, quando o pastor estava passando por prova, eu perguntei para mim. Hoje, irmãos, bem cedinho eu acordei. Nós ligamos para o pastor meia-noite, as meninas ligam meia-noite, e eu fiquei esperando meia-noite para abraçá-lo, para dar um cheiro, para beijar, para dizer feliz aniversário. E eu perguntei, hoje de manhã quando eu acordei, eu levantei mais cedinho, eu sofri um ataque na minha mente. Por um momento eu passei por um momento de aflição, parece que a minha sala me levou lá atrás, onde eu passei um momento de dor, um momento de desespero, e eu falei: não. Entrei no quarto de novo, e o pastor estava deitado. Eu falei: o Senhor já me deu a vitória, eu não posso ficar chorando algo, ai se eu tivesse, eu falei: não, se a igreja tivesse perecido, nós íamos perecer e íamos prosseguir. Mas o Senhor mudou essa história. E eu não vou ficar deixando a minha mente presa a um sofrimento. E eu quero te convidar também a não ficar. Porque ninguém aqui vai ficar para sempre.
Nenhum de nós vamos ficar aqui para sempre. Por isso que o Senhor está nos convidando para experimentar do que Ele tem de melhor para nós nessa terra. E o que Deus tem para nós nessa terra. Eu só vou falar uma coisa: a alegria. Onde está a sua alegria? Alegria de ser quem você é, alegria de ser você na sua casa, alegria de ter os seus, alegria de olhar para a sua casa e dizer: de repente eu não tenho tudo, mas eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho experimentado do bom, do perfeito e do agradável. O meu ainda tudo não chegou, mas eu estou num processo, eu estou caminhando, e eu estou caminhando para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Irmãos, não se limite, não nos limitemos à circunstância, mas vamos nos mergulhar no rio de Deus. Você fica com essa palavra? Coloca a mão na altura do seu coração. Pastor, por favor, põe a mão na altura do seu coração. Oh, meu Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, a ausência de coragem. Perdoa, Senhor, a negligência da gente não querer abrir mão de coisas para tomar posse de outras coisas. Perdoe o nosso medo, mas que a tua igreja ela possa experimentar, meu Deus, daquilo que é sobrenatural, que os milagres aconteçam, como aconteceu na vida do menininho, como aconteceu na vida da Thaís, como tem acontecido na minha vida, na vida de toda a igreja, que os milagres possam pipocar nesse lugar, possa ser como milho de pipoca, comece a estourar milagres de providência, de socorro, de intervenção, porque só o Senhor é que pode fazer. Nós oramos e pedimos a tua bênção, no nome de Jesus. A igreja diz amém por isso. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.